Eu sei que o pessoal, muita gente fica indignada com isso, mas ontem, por exemplo, o Flávio, a gente estava lá conversando, aquela história lá de o maior ou melhor técnico da vida do Palmeiras. Eu disse que o Abel era o mais ganhador. Eu falei que do ponto de vista estético, eu gostava muito do Luxemburgo dos anos 90. Nossa, o esgoto das redes sociais já começa. Você é o velho, você não sabe nada, porque o outro tá ganhando tudo. Eu acabei de falar, eu falei, gente, eu falei que o maior ganhador é esse. Eu acho o Abel o maior. Isso. Eu acho o Abel já o maior. Mas esteticamente falando... Mas ele pode não ser o melhor. Aí eu acho ele o maior. E até expliquei, olha, o Luxemburgo, naquele time de 96, tinha 5 caras campeões do mundo. Não adianta. Porque o esgoto é, assim, além de mau caráter, é burro, né? Então, eu também não sou hoje, hein? Tá bom, então, mas... Tá revoltado. Não, mas isso tem também, né, Piperno? Isso tem um lado. O time do Luxemburgo era melhor do que esse. Não, tinha 5... Mas os adversários também, sim, né? Tinha 5 jogadores que foram campeões do mundo. O Palmeiras teve uma primeira academia, que era dirigida pelo Filpo Nunes, que a gente viu muito pouco. Eu, né, que sou mais velho aqui, vi muito pouco, mas vi um pouquinho. E o adversário dela era o Santos do Pelé, era o Botafogo do Garrincha, né? Era um nível de competitividade impressionante. Depois tem o time do Brandão, que é a segunda academia. De novo tem o Santos do Pelé. O Corinthians numa fase ruim. E o São Paulo começando a crescer, começa a criar um Morumbi com o Gerson, Edson e tal. Então era uma competitividade diferente. E no Rio começa ainda... Aí é aquela fase do troca-troca do Horta, que todos os times lá eram muito fortes, né? Aí você pega esse time do Luxemburgo. Você tinha Grêmio... E o São Paulo do Tele, o Grêmio do Filipão, era um negócio impressionante. O bicampeão do mundo. Exatamente. Hoje, o Palmeiras, por exemplo, em São Paulo, ele não tem nenhum competidor. Mas no Brasil ele tem o Flamengo. Só o Flamengo. Tem, querendo ou não, o Atlético Mineiro. Só o Flamengo. O Atlético Mineiro é um adversário forte. E o que acontece? Ele divide com o Flamengo os títulos. Então ele ganha, o Flamengo ganha, o que é natural. E mais, em Libertadores, uma coisa importante que a gente não falou ontem, os adversários naquela época, você tinha um Peñarol, Nacional, Boca, o River nem tanto, Independiente, Estudiantes, eram times terríveis. Hoje são timinhos, né? Então hoje você tem praticamente um negócio dividido só o futebol brasileiro. Eu não estou minimizando nada, a culpa dos caras se eles perderam a força. Mas eu acho que você tem que colocar num debate desse essa situação. O nível de competitividade é outro. Hoje você tem Palmeiras e Flamengo, eles não são melhores do Brasil, são melhores da América. Eles vão estar fatalmente nas decisões, porque eles são melhores que os outros. O River teve um pouquinho de briga com o Galhardo, hoje já caiu muito de produção, o Boca, né? Às vezes não consegue nem disputar a Libertadores. O nível de... O Estudiantes desapareceu, ainda de vez em quando aparece alguma coisa. Independiente sumiu. Enfim. O Abel é o maior, na sua opinião, do Palmeiras? Não, eu acho que esse nível de competitividade... Maior, eu tô falando maior, eu tô falando melhor. Não, eu mais ganhador. Então, eu costumo considerar o maior o que mais ganhou. Pra mim, então, se for... De maior, não de melhor. Não, se for por esses números, se for por número, ok. Mas eu considero, pra mim, o maior treinador que o Palmeiras teve, o Luxemburgo. Eu considero o cara que deu show na competitividade, ele ganhava na competitividade, ele tinha um time de aço que ele tinha que levar ali a ferro e fogo, brigava com os caras, era um trabalho muito difícil e um nível de jogo muito elevado e uma competição muito forte. Vocês consideram também Piperno maior? Não, o Abel é indiscutivelmente o mais ganhador e vai ganhar muito mais ainda. Vai. Então você acha o Abel maior, mas o Luxemburgo melhor? Não, não é que eu disse primeiro, mas assim, esteticamente falando, é o que me agrada, a forma de jogar me agradava mais. Agora, também reconheço que a competitividade é maior, porém também tinha vários jogadores de seleção no elenco, coisa que o Abel não tem. Por isso que eu acho também difícil traçar essa relação. O Abel, ele falou, né, sobre essa comparação, principalmente com o Filipão. Porque ele passa o Filipão em finais pelo Palmeiras. E aí ele diz o seguinte: ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo. Acho que nunca vou chegar ao que ele fez. Às vezes fico chateado com algumas pessoas que não gostam dele. Eu penso, como é possível não gostar desse homem? Ele é top. Top homem, treinador e pessoa. Entre os brasileiros que gosto mesmo. Então... é o Abel aí enchendo a bola do Filipão e realmente, né, Bruno, Mauro, tem crítica, o próprio Mauro já criticou por ser ultrapassado hoje, mas é um cara que é o terceiro treinador mais vencedor do mundo, né, na atualidade, e parece que o Abel não gosta dessas comparações. Será que... eu acho que ninguém gosta, né, quando você começa a ser comparado
com outros treinadores. Sim, eu acho que eles podem se incomodar porque traz um peso aí para ele. Ele está fazendo o trabalho dele, né? Isso é uma discussão que vem mais de fora, que é normal que aconteça. Ele é um treinador já histórico no Palmeiras, aí acabam comparando com outros treinadores históricos, mas ele quer fazer o dele, né? Ele quer fazer a parte dele, ele está fazendo, está conquistando títulos, vai remontando a equipe quando é necessário. Então ele quer fazer a parte dele e pronto, né? Aí ele acaba que quando você compara, quando tá bem, é legal, é bom você ser comparado com outros nomes importantes, mas quando você tá mal, a comparação que era feita quando você estava bem, ela vira ironia. Aí começa a falar, mas chegaram a comparar esse cara com o outro lá, que o outro já acabou, já fez a história. Mesmo o Abel já tendo feito muita coisa, quando ele perder, muita gente que o elogia vai criticá-lo. Se ele passar um ano perdendo, se ele passar um ano ruim no time do Palmeiras. Então, acho que os profissionais ali que estão competindo todo dia, eles preferem fazer o deles e pronto. Até Bruno, se ele sair do Palmeiras e for para outro time e não tiver o mesmo sucesso, essa mesma ironia virá. Sim. Né? Pô, esse cara e tal. Eu acho assim, a comparação ela é muito complexa, né? Muito difícil, porque são tempos diferentes, são momentos diferentes. A gente citou uma situação do nível de competitividade que existia na América do Sul. Isso desmerece o que está sendo feito agora? Não, o Palmeiras tem mérito. O Palmeiras e o Flamengo, eles fizeram o diferente, eles conseguiram criar força onde não existia força e superaram os outros, problema deles. Mas realmente é muito complicado julgar. Muito complicado. O Jorge Jesus foi maior do que o Cláudio Coutinho? Difícil. Aí tem que perguntar pro Mauro, porque mas por exemplo, eu levantei uma situação, entendeu? Foi maior. É uma comparação muito difícil, que vai ter gente que vai difícil. O Cláudio Coutinho era extraordinário, era um revolucionário. O Jorge Jesus chegar aí em 6 meses, muda toda a história do Flamengo. Pô, eu acho assim, muito... Sabe? É até uma certa covardia esse tipo de comparação. Não tem como você... Se você jogar na internet... Mas sempre vai ter a comparação, sim, né? Porque faz parte do negócio. O Mauro mesmo fica puto, né, Mauro? Com o prêmio de melhor do mundo. Com faz parte do negócio. Mas é que sempre vai ter uma comparação, né? Porque a gente vive na comparação. Tipo, quem é o melhor comentarista? Eu vivo da informação e da opinião. Eu não tenho nada com comparação. Não gosto. Acho ridículos esses prêmios aí de jornalista que é concurso de mais querido da internet, que é votação de internet. Tem valor nenhum. Prêmio de jornalismo é prêmio... Assim, por exemplo, um prêmio Embratel, um prêmio Gabriel Garcia Marques, um prêmio ESSO, um Pulitzer no estado. Isso é prêmio. Agora, tem prêmio que o cara patrocina e o cara ganha, pô. Isso já apareceu? Já vi isso aí. Sim. Não tem? Como é que pode negócio desse, gente? Aí o cara ganha o prêmio. Assim, eu não dou a mínima pra isso, acho um porra. Isso pra mim é coisa de publicitário, esse negócio de prêmio e tudo. Aí os jornalistas agora embarcaram nessa onda. Aí fica um jogando confete no outro. Acho isso um porre. Mas em qualquer profissão você acha que não deve ter? Eu acho um saco, não gosto disso. Acho as comparações cruéis com o passado. Qualquer elogio que se faça ao Abel e que são justos, que ele faz um grande trabalho, só vão o quê? De repente diminuir o Felipão, diminuir o Brandão, aí vai elogiar o Jesus, que é mais recente, vai diminuir o Coutinho, o Carlinhos e o Fleitas Solis e outros técnicos do Flamengo. Exatamente. E no Corinthians a mesma coisa. Então eu não gosto. Por exemplo, uma pergunta que sempre me fazem, pelo fato de eu ser rubro-negro: quem é o melhor gringo do Flamengo, Petkovic ou Arrascaeta? Os dois. Lembra do Chacrinha? Chacrinha falava, os dois, pô. Os dois. Um ganhou um Campeonato Brasileiro com o Adriano, que o Flamengo nem esperava no começo de ganhar. Jogou pra caramba. E aquele gol de 2001. E fez aquele gol histórico contra o Vasco, na final e tal, sensacional, que até hoje é lembrado. E o outro tá aí colecionando taça, jogando muito bem e tal, várias vezes. Era até o Doval nisso, mas o Doval era um nível um pouquinho mais baixo. O Doval não daria pra... Mas o Doval foi assim, um ídolo num momento também difícil, né? Foi, de vacas magras. Verdade. Foi o primeiro, quando eu comecei a ver o Flamengo, o Doval era o principal jogador. Um argentino, centroavante. Ele era dos Anjos da Cara Suja, lá do São Lourenço. Ele veio do São Lourenço, jogava até camisa 10. Depois ele passou a jogar com a 9. Maluquinho. Passou a usar a 10. Ele incorporou muito ali o jeito do Rio de Janeiro, via na praia e tal. Era uma figura. Era um personagem, morreu muito cedo. Então, eu acho injusto, eu detesto isso, para ser sincero. Porque, geralmente, você só castiga a história e os caras do passado. Porque a tendência é você falar que o atual é melhor. Tem mais imagens, referências. Quem foi maior, Messi ou Pelé? Na internet é claro que o Messi vai ganhar. Sim. Porque 99% não viu o Pelé jogar. Você tem um material de vídeo acessível muito farto. Então é quase cruel, entendeu? E outra coisa, né, Mauro? Quando você compara tipo assim, Pelé ou Messi. Se você escolher o Pelé, dá a impressão que você está menosprezando o Messi.
E não é assim. Na Fórmula 1 acontece muito isso. Quem foi maior, o Senna ou o Prost? Nós estamos falando num nível tão elevado que você pode gostar mais de um ou de outro, mas não quer dizer que o outro seja ruim. Nós já estamos falando num nível muito alto. Cristiano Ronaldo ou Messi. Caramba, depende do gosto de cada um, mas os dois são enormes. A gente diminuiu o Cristiano Ronaldo agora recentemente pelo fato dele não ter brilhado na Copa do Mundo e o Messi foi campeão. Quer dizer, aí tudo que o cara fez... viu... Caramba, cara. Ela voltou para a seleção hoje, né? Mas é porque o próprio ser humano ele se desperta a isso. O Cristiano Ronaldo e o Messi eles se despertam a isso. Eu acho que eles foram até 12 anos de carreira brilhante porque um motivava o outro. Para elogiar o cara tem que diminuir o outro. Eu não entendo isso. Não é principalmente os fãs. São gigantes. Quando você elogia o fã do outro fica puto. Portugal tem uma excelente questão sobre isso. Deus. É a história do quem foi melhor, o Cristiano ou o Eusébio. Em Portugal é sensacional isso. É outra questão muito difícil. O Eusébio fez 700 e tantos gols com a camisa do Benfica. E numa época o futebol português era pequenininho e tal. O Cristiano não, craque de uma outra dimensão, era de internet e tal. Quer dizer, se você pegar a velha... E em Portugal há um corte muito claro em relação a isso. Você pegar a velha guarda, o Eusébio, o Cristiano, imagina e tal. Você pegar, por exemplo, uma geração... Enfim, as gerações mais jovens, imagina, o Cristiano foi 1000 vezes o melhor do mundo. Sabe o que eu prefiro dizer? Se o Eusébio jogasse hoje, ele seria um monstro. Se o Cristiano jogasse naquela época, ele seria um monstro. Se o Pelé jogasse hoje, ele seria um monstro. Se o Messi jogasse atrás, seria um monstro. Porque os caras são gênios, pô. Estão falando de gênio. O cara se adapta àquele momento. Lógico. Se o Pelé fosse jogador hoje, teria uma condição física diferente. Sem dúvida. Talvez fosse mais genial, mas talvez também fosse marcado de uma forma mais severa, porque o futebol caminhou, né, dos primórdios do futebol até hoje. A evolução foi para a defesa, né? Os times aprenderam a se defender mais. O espaço cada vez menor, o jogo mais físico, aí mais rápido. A bola mais mas menor, a bola mais leve, campo também material, mais legal. O campo melhor, quer dizer, tem prós e contras. É lógico. O cara se adaptaria, concordo plenamente, entendeu? O Garrincha hoje não driblaria ninguém. Eu acho que driblaria. Meu Deus do céu. E talvez desentortasse a perna dele, porque a medicina esportiva ela evoluiu e ele ia ficar melhor. Não ia dar. Ele ia entortar os caras do mesmo jeito. Que ele ia ter mais força, mais equilíbrio, mais velocidade. A magia dele está no talento dele, né? A perna torta, eu entendo sempre assim, era um obstáculo que ele driblava até a perna torta dele. Então, assim, eu não gosto, acho que isso, em qualquer área. Na música também tem muito isso, né? Quem é melhor, fulano ou ciclano? Essa banda ou aquela banda? Pô, não posso gostar das duas, das 5? Eu posso ter uma playlist com vários artistas diferentes, escutar aquelas músicas e adorar. Por que eu tenho que gostar mais de um do que do outro? Qual o sertanejo de pagode que você mais gosta? Detesto. Aí você pode colocar, fazer assim, um caldeirão e jogar tudo fora. Coisa medonha. Pode botar Axé Music junto também. A gente vai abrir aqui uma declaração do Abel Ferreira sobre ficar triste. Já a gente vai falar sobre Flamengo e Vasco, hein? Flamengo e Vasco aí com muito tema aí pra gente falar também. Você mudar de assunto de forma mais construtiva. Você viu, Marcelo Pereira? A gente socorre você o tempo todo. Mas isso arrebenta o Siqueira, viu? Mas é claro que vocês me socorrem. O Siqueira fica maluquinho. Somos todos um só. Somos todos um só. Olha. Você viu meu discurso aí, motivacional? A gente vai agora. O Siqueira fica maluquinho. A gente vai escutar o que o Abel Ferreira falou sobre ficar triste quando vê a torcida. Olha aí, ó. Sobre ficar triste quando vê a torcida ser crítica com jogadores específicos. É também um lado que o Abel aproveita um momento ali, sem tanta pressão, sem muito, né? Porque não tem jogo contra time grande. Então ele tá num momento meio que tranquilo para defender alguns jogadores. E eu quero saber de vocês se vocês acham que ele tem a razão. É o Abel cobrando a torcida de não vaiar, de não cobrar excessivamente alguns jogadores. Vamos ver aí. Fico triste, não vou mentir, quando vejo os nossos torcedores, para 3 ou 4, ser tão críticos. E quando um ou outro jogador dos outros também comete os mesmos erros, não são tão críticos. Eu sei que isso faz parte, mas o que eu digo aos nossos torcedores é: quanto mais nós unidos estivermos, mais temidos nós seremos. Eles só precisam que eles os ajudem, só, mais nada. Eu sei o que eles fazem no treino, eu sei o quanto eles se dedicam, eu sei quanta qualidade eles têm. E se estão aqui é porque são bons, mas às vezes é preciso que eles próprios deem a volta ao texto, como deu o Tabata no último jogo. Tem que ser eles próprios a assumir. E às vezes ajudam. Um erro, em vez de levar um assobio da bancada, vir um aplauso. É como nós na nossa vida particular, não é? Se eu estou vocês dizem aqui, na fossa, não é? E vem um ao lado e ainda me empurra mais. Não, eu ali se calhar preciso de uma palavra mágica.
Mas temos que entender, o torcedor é exigente e eles têm que superar têm que passar o que passou o Rony. Lembram-se do Rony? Eu já vi vídeos a rasgar do Veiga, do Rony, já vi. Não estava aqui, mas vi. Mas eles próprios conseguiram dar a volta ao texto. Conseguiram sofrer, conseguiram aguentar e conseguiram passar à frente dessas críticas. Estou a falar do Veiga, estou a falar do Rony, estou a falar do Zé, estou a falar do Luá e podia ir por aqui abaixo. O futebol é assim, nós temos de estar preparados para isso, mas ajuda sempre quando uma palavra de fora, um incentivo de fora, isto é para nós também podermos melhorar um bocadinho, mas de um modo geral eu acho que os nossos torcedores estão muito contentes com quanto a nossa equipa se dedica para lhes dar alegrias. Aí, Piperno. Ok, vai, agora autoajuda à parte e tal, mas eu acho que, assim, ele foi sensato em relação a isso, né? É óbvio que ele tem uma relação de solidariedade muito forte com o grupo dele e, de certa forma, tenta blindar os caras, porque a torcida, de fato, pega no pé de um outro, como, aliás, já pegou no pé de muita gente que hoje é insensada aí pelos torcedores, como, por exemplo, o Rony, né? Rony, que todo mundo batia, tirava onda e tal, né? Hoje o Rony é um dos ídolos desse time, como o Zé Rafael. Quanto palmeirense não pegou no pé do Zé Rafael? Rafael, Marcos Rocha, Veiga. Esses caras estão muito longe, né, Flávio, de terem sido unanimidade no passado mais ou menos recente. Agora o time está ganhando, é fácil bater palma. Mas, em compensação, ainda pegam no pé de outros que estão entrando agora. Então aí eu acho que ele fez sim o papel dele, que é de, enfim, o gestor desse grupo, né? E a quem cabe também tentar blindar esses jogadores, que, diga-se de passagem, de agosto para cá, esse time só perdeu um jogo na despedida do Brasileiro, quando jogou, inclusive, com o time misto. Então, e que já era campeão. Então eu acho que assim, o torcedor não tem muitos motivos para vaiar essa galera, a não ser aqueles lá que precisam do carnaval. Já era o campeão e contra o vice. Não é também falar que foi para uma baba. Não, pois é. Contra o Inter. Grande Inter. Vice com 74 pontos. Não é para qualquer um. Bruno. É isso, e realmente muitos desses jogadores a torcida já pegou no pé. E o Abel aproveita o momento favorável para o time dele, para também estar com seus jogadores. Ele trabalha muito isso, a relação com os atletas, enfim. É um momento que, quando tá ganhando, tá tudo certo, né? Quando o time tá perdendo, o treinador vai defender algum jogador, ele é xingado junto, né? Mas quando tá ganhando, tá tudo bem. Então, o Abel tem uma posição muito tranquila no Palmeiras, então ele coloca tudo que ele quer, tudo que ele pensa. Ele não tem muito... É o grupo que ele tem, são jogadores que cresceram nos últimos anos, muitos no comando dele, e ele confia nesses caras e ele tem que confiar nesses caras. São esses aí que vão levar o Palmeiras a outras conquistas. São com esses caras que ele tem que trabalhar e ele trabalha muito bem esse lado, né? Isso aí é uma diferença que também muitas vezes quando tem treinador, agora tem muitos estrangeiros, está chegando mais um português agora no Cruzeiro também, vai ser o 8º português na Série A, o Pepa, né, que vai assumir o Cruzeiro. A gente tem a mania de colocar todos no mesmo saco. Treinador português, tudo igual. Uma das coisas que falam do Vitor Pereira é que ele é um cara mais frio na relação com os atletas. O Abel, ele é português igual o Vitor Pereira e ele tem essa relação até mais próxima do que aqui no Brasil costumam ter. É porque cada um é de um jeito, não é porque um é português, outro também é português, que são todos iguais. Ou aqui costumam colocar os técnicos, dividem entre os jovens, os veteranos e os estrangeiros. E parece que os jovens são todos iguais, os estrangeiros são todos iguais e os veteranos são todos iguais. Não são. O Abel, ele tem essa relação ali com o atleta e outros têm uma relação mais fria e não tem o certo e errado, né? Também acho muito ruim quando vem, o cara não tem a resenha. O cara não tá lá para ter resenha, o cara tá lá para trabalhar. O Abel gosta mais de ter essa relação próxima com os atletas e tá tudo bem também, ele trabalha dessa maneira.